maioria dos estudos científicos são concebidos para testar a previsão de que existe um efeito na população ou uma diferença no mundo, tá? Será que uma nova intervenção funciona? Existe uma relação entre duas variáveis? Digamos que você faça um estudo para diferenciar a quantidade de doces comidos por crianças e adolescentes. Depois de coletar dados, você verá que não há uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Quando a gente recebe esse resultado de que não foi significativo, a gente tende a interpretar e aceitar a hipótese nula. Ou seja, a gente tende a acreditar que não há diferenças reais entre crianças e adolescentes em relação ao consumo de doces. Bom, esses tipos de estudos geralmente são analisados por meio de um teste de significância da hipótese nula. Quando observado um p-valor estatisticamente significativo, os pesquisadores podem afirmar que existe uma relação entre duas variáveis ou existe uma diferença entre dois grupos. Mas se o p-valor não for significativo, conforme o exemplo eu falei, os pesquisadores muitas vezes chegam a uma conclusão errônea de que não há um efeito com base no p-valor maior que 0,05. Então, eu vou te fazer um desafio. Pega um artigo que você leu, um artigo que você produziu, e dá uma olhada na seção de resultados ou de discussão dos resultados. Procure por um p maior que 0,05, ou que não foi estatisticamente significativo. Então, observe atentamente o que você ou os outros pesquisadores falaram sobre concluir em relação a esse p-valor não significativo. Se você vê que chegou à conclusão de que não há um efeito nesses artigos, ou que não houve associação entre variáveis, você encontrou um exemplo do que as pessoas esqueceram de que ausência de evidência não é evidência de ausência. Um resultado não significativo por si só não diz que a gente pode rejeitar a hipótese nula, mas também não significa que a gente pode acatar a hipótese nula. É tentador concluir que depois de um p-valor maior que 0,05, que não há um efeito. Mas esse p-valor de um teste de hipótese não vai responder essa questão. Mas então, como ver a ausência de um efeito, né? A gente deveria ter muitas situações em que pesquisadores querem ver a ausência de um efeito ou testar a ausência desse efeito. Por exemplo, os investigadores podem querer saber se uma intervenção funciona tão bem quanto outra. Será que atendimento psicoterápico presencial funciona tão bem quanto atendimento online? Outras vezes a gente pode querer tentar ver a ausência de um efeito porque o modelo teórico prevê essa ausência de efeito. Ou porque a gente acredita que um estudo anterior foi um falso positivo. Então a gente tende a fazer um outro estudo para verificar se não teve esse efeito, tá? Mas quando a gente pergunta para outros pesquisadores se alguma vez eles pensaram em algum estudo para ver se não há um efeito, isso raramente acontece. E geralmente, quando eles não preveem essa diferença entre grupos, por exemplo, os pesquisadores não vão prever uma diferença de grupos igual a zero, tá? Então espera-se que tenha uma diferença mínima, pelo menos, entre os grupos. Uma razão do porquê que isso tudo acontece é porque geralmente os pesquisadores não têm ideia do que seria esse teste de equivalência. Nunca é possível mostrar que o efeito é exatamente zero. Mesmo que você colete dados de toda a população, o efeito nunca vai dar zero, vai dar sempre alguma coisa maior que zero ou menor que zero, né? Em qualquer estudo ele vai variar em torno do zero, tá? Então, você pode acabar com a diferença média próxima de zero, mas não exatamente zero numa amostra finita. O teste de equivalência é uma implementação específica do teste de intervalo, onde em vez de testar contra a hipótese nula, que diz que não há nenhum efeito, ou seja, que o efeito é zero, um efeito é testado contra uma hipótese nula, que representa um intervalo de valores diferentes de zero. Para ilustrar a diferença disso, eu vou mostrar aqui do lado uma figura que representa esses diferentes tipos de estatística. Você pode ver que o primeiro painel, o painel A, os resultados que são previstos no teste de hipótese nula bilateral, a gente examina se o efeito de zero pode ser rejeitado. Se ele for diferente de zero, a hipótese alternativa é acatada. Já no painel B, que seria um teste de hipótese de intervalo, um efeito entre 0,5 e 2,5 é previsto e a hipótese nula consiste em valores menores que 0,5 ou maiores que 2,5. Então, o teste de hipótese de intervalo examina se os valores nesses intervalos podem ser rejeitados. Então, no painel C, a gente vê o teste de equivalência, que é idêntico ao teste de hipótese de intervalo, mas os efeitos preditos estão localizados ao redor do zero e contém efeitos que podem ser considerados muito pequenos para serem importantes. Mas quando o teste de equivalência é revertido, o pesquisador projeta um estudo para rejeitar efeitos menos extremos do que o menor tamanho de efeito de interesse. Então você pode olhar para esse painel D aqui,
que esse teste é chamado de teste de efeito mínimo. Então, um investigador pode estar interessado não apenas em rejeitar o efeito de zero, como num teste de significância de hipótese nula, mas em rejeitar uma série de efeitos que são demasiadamente pequenos para serem significativos. Então, uma vantagem desse teste de equivalência, ou esse teste de efeito mínimo, em comparação ao teste da hipótese nula, considerando zero, é que não há diferença aqui entre significância estatística e significância prática, dado que os tamanhos de efeitos que são considerados importantes já estão sendo considerados no teste de significância estatística. Os testes de equivalência foram desenvolvidos inicialmente em pesquisas farmacêuticas e posteriormente foram formalizados por meio do TOST, ou seja, Two One-Sided Tests, dois testes unilaterais. O procedimento do TOST envolve usar um teste que a gente já conhece, que seria o t-valor. O procedimento do TOST envolve realizar dois testes unilaterais para examinar se os efeitos são surpreendentemente maiores ou menores do que o intervalo que você colocou na pesquisa. Se ambos os testes unilaterais forem significativos, a gente pode rejeitar a presença dos efeitos suficientemente grandes para serem significativos. Então, para realizar o teste de equivalência, não precisa aprender nenhuma estatística nova, pois é simplesmente o conhecido teste T, contra um valor diferente de zero. É prática comum relatar apenas o teste que produz o maior p-valor, o p-valor mais alto, entre os dois testes estatísticos unilaterais. Isso no caso do teste de equivalência, tá? Porque, como ambos os testes precisam ser estatisticamente significativos para rejeitar a hipótese nula, quando o maior dos dois testes rejeita o limite de equivalência, o mesmo acontece para o segundo. E ao contrário dos testes de significância da hipótese nula, aqui geralmente não se usam efeitos padronizados, tá? Um teste de equivalência significativo, ele rejeita efeitos mais extremos que os limites de equivalência que a gente coloca. Mesmo que efeitos verdadeiros menores não tenham sido rejeitados, continua sendo possível que exista um efeito verdadeiro. Então, resumir o resultado de um teste de equivalência, por exemplo, num resumo de reporte de pesquisa, sempre tem que falar o intervalo de equivalência que foi usado, ou seja, os limites superiores e inferiores. É claro que as pessoas podem não concordar com esses limites que você colocou, por isso que você tem que usar uma justificativa plausível e embasada para colocar esses limites superiores e inferiores. Se tanto um teste de significância da hipótese nula quanto um teste de equivalência não forem significativos, o resultado fica inconclusivo. Não existem dados suficientes para relatar o valor nulo ou o menor tamanho de efeito de interesse. Se tanto o teste de hipótese nula quanto o teste de equivalência forem estatisticamente significativos, você pode afirmar que é um efeito, mas ao mesmo tempo afirmar que o efeito é pequeno o suficiente para ser importante. Mas então é claro que a gente tem que pensar que o teste de significância da hipótese nula, ele não exclui o teste de equivalência, e nem o teste de equivalência exclui esse teste de significância da hipótese nula. Então, esses testes são complementares. Você não deve abandonar nenhum em detrimento do outro. Então, o teste de significância da hipótese nula testa se o resultado é diferente de zero, enquanto o teste de equivalência verifica se o resultado é extremo o suficiente para ser considerado significativo, ou seja, se ele apresentou um tamanho de efeito maior do que considerado pequeno demais. Os limites de equivalência podem ser especificados com tamanhos de efeitos brutos ou tamanhos de efeitos padronizados. É melhor a gente especificar o limite de equivalência com os efeitos brutos, porque mesmo assim, porque de qualquer jeito, quando a gente usa o padronizado, a gente tem que fazer um cálculo para buscar o tamanho de efeito bruto. Para realizar um teste de equivalência, a gente precisa especificar quais valores observados são pequenos demais para serem considerados importantes. A gente nunca pode dizer que um efeito é exatamente zero, mas a gente pode examinar se um efeito pode ser pequeno demais para ser importante na prática ou na teoria. E para isso a gente precisa especificar qual é o menor tamanho de efeito de interesse. Outro desafio: pare para pensar qual é o menor tamanho de efeito de interesse do seu próximo estudo. Você vai considerar teoricamente importante ou praticamente importante. Pode ser difícil determinar qual é o menor tamanho de efeito de interesse, porque pode ser algo que você nunca pensou. No entanto, determinar esse menor tamanho de efeito de interesse é importante por dois motivos principais. Se os pesquisadores de determinada área conseguem falar qual o menor tamanho de efeito de interesse, torna-se muito fácil para os pesquisadores impulsionarem pesquisas para efeitos que são significativos na prática, tá? E o segundo benefício é que você determinar um tamanho de efeito de interesse torna seu estudo falsificável ou falseável. Ter suas previsões falseáveis por outros estudos
pode não ser algo muito agradável para a gente. Afinal, você não quer que uma previsão sua dê errado. Mas ela é bastante usada, mas ela é bastante útil para a ciência, tá? Afinal, se não tem como sua previsão estar errada, por que alguém ficaria impressionado se a sua previsão estiver certa? Dado que a gente não pode falsificar sua previsão. Para começar a pensar quais tamanhos de efeitos são importantes, pergunte-se primeiro se algum efeito na direção que você espera seja importante. Por exemplo, um tamanho de efeito de cor de 10 para sua pesquisa responde teoricamente, o que você está esperando. Claro que na psicologia, um tamanho de efeito de Deadpool de 10 é bem alto. E você vai tentar ver se houve um erro de cálculo, um erro de codificação, enfim. No outro extremo da escala, um tamanho de efeito 0,001. Ele estaria alinhado com as suas previsões teóricas? Esse efeito é incrivelmente pequeno, mas às vezes ele está relacionado com a teoria. Um exemplo de menor tamanho de efeito de interesse pode ser encontrado no artigo de Burris, em 2015. Eles examinaram se mulheres no período fértil apresentaram maior vermelhidão para sinalizar que está na fase fértil do período ovulatório, tá? Então a hipótese é que a pele ficaria ligeiramente vermelha para sinalizar maior atratividade e saúde física e enviar sinais aos homens, porque isso proporcionaria algum tipo de vantagem evolutiva. Essa hipótese pressupõe que os homens podem detectar esse aumento na vermelhidão da pele. Então, o que eles fizeram? Eles coletaram dados de 22 mulheres e mostraram que a vermelhidão na pele facial realmente aumenta no período fértil, mas os homens não são capazes de detectar essa diferença a olho nu, fazendo com que essa hipótese seja falseável. Como a diferença perceptível na vermelhidão pode ser medida, foi possível estabelecer um menor tamanho de efeito de interesse teoricamente justificado. O menor tamanho de efeito de interesse pode ser baseado no que é apenas perceptível, por exemplo. Com base nessa ideia de diferença apenas perceptível, os psicólogos frequentemente são interessados em efeitos que sejam grandes o suficiente para serem notados por indivíduos isolados. Um procedimento para estimar o que constitui uma mudança significativa a nível individual é o método baseado em âncoras, tá? Então, as mensurações são coletadas em dois momentos. Por exemplo, qualidade de vida antes e depois de um tratamento. Então, nesse segundo momento, uma medida independente, ou seja, a âncora, é usada para determinar se os indivíduos não apresentam alterações em comparação com o período de coleta 1. Ou seja, se eles melhoraram ou pioraram em relação entre a coleta 1 e a coleta 2. Então, frequentemente, o paciente é perguntado essa pergunta âncora para indicar subjetivamente se ele se sente igual ou diferente do período 1, se ele melhorou, piorou, permaneceu igual. Outra abordagem para definir o menor tamanho de efeito de interesse seria baseado no custo-benefício de um tratamento, por exemplo. Uma pesquisa mostrou que o treino cognitivo com adultos mais velhos pode beneficiar condutores mais velhos, tá? Porque isso aprimoraria capacidades mentais. Então, com base nessas conclusões, Viamonte e colegas, em 2006, realizaram uma análise de custo-benefício e concluíram que, com base no custo da intervenção, que seria US$ 247 mais ou menos, e a probabilidade de acidente de condutores com mais de 75 anos, que seria uma probabilidade de 0,071, e o custo do acidente, que seria em geral US$ 22.000, realizar uma intervenção em todos os condutores com 75 anos ou mais seria eficiente, seria mais eficiente do que não intervir. Além disso, essa análise de sensibilidade revelou que a intervenção para todos os condutores continuaria a ser benéfica, tá? Não só para adultos com mais de 75 anos, desde que haja uma redução do risco de colisão de 25%. Então, a redução de 25% na probabilidade de idosos acima de 75 anos sofrerem um acidente de carro poderia ser definida como um tamanho de efeito de interesse. Bom, outra forma é pensar no efeito mínimo estatisticamente detectável, tá? Dado um tamanho de amostra, tá? Dado um tamanho amostral e um nível alfa, ou seja, um p-valor, cada teste tem um efeito mínimo detectável estatisticamente. Por exemplo, dado um teste com 86 participantes em cada grupo, um nível alfa de 5%, apenas os testes T que produzirem um T maior ou igual a 1,974 serão estatisticamente significativos. Em outras palavras, o T de 1,974 seria um T crítico. A gente pode usar esse efeito mínimo detectável para definir o menor tamanho de efeito de interesse, para estudos de replicação, por exemplo. Se você tentar replicar um estudo,
Uma opção justificável para escolher o menor tamanho de efeito de interesse é usar o menor tamanho de efeito observado, que poderia ser estatisticamente significativo no estudo que você está replicando. Então, essa é a aula de hoje. Então, espero que vocês tenham entendido que nem sempre a hipótese nula deve ser zero, podem ter outros intervalos e que existem alguns justificativos do menor tamanho de efeito de interesse. Tá? Até a próxima.